aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. Vocês já conseguem visualizar aí o tema da aula de hoje, ou melhor, parte dele, né? Porque a gente vai sim falar sobre moral, mas também vai falar sobre ética nessa aula. E para você que acompanha o canal, você sabe que a gente já veio tratando desse tema aqui em outras aulas, e essa aula de hoje vai ser um fechamento das duas aulas que a gente já teve sobre esse tema. Nas próximas aulas que eu vou tratar sobre ética, eu já vou trazer aqui as doutrinas e os filósofos que tratam desse tema. Então, ética e moral, semelhanças, diferenças, a gente fecha hoje, beleza? Como se trata de uma série de aulas, é sempre importante lembrar vocês, né? Os recadinhos estão aí embaixo, ó. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma dessas aulas. E se você está gostando das aulas, quer que eu traga mais conteúdo sobre esse tema, deixa também o like no vídeo, porque isso ajuda bastante esse canal, beleza? O primeiro ponto que a gente vai tratar hoje são pontos que a gente já viu, inclusive, nas aulas anteriores. A gente já viu, por exemplo, que moral vem de mores, né, uma palavra do latim, e ela pode ser traduzida como costume ou hábito. No geral, a moral é a prática do indivíduo relacionada a questões como certo e errado, justo e injusto, entre outras questões, né, que representam essa dualidade entre aquilo que é aceitável ou não aceitável relacionado ao comportamento humano. A gente já viu também que a ética vem da palavra ethos, que é uma palavra lá do grego, e ela pode ser traduzida como modo de ser. E aí também no geral, mas focando no que a gente já viu aqui sobre o tema, a ética é uma disciplina filosófica que aborda questões morais. Ela é atividade filosófica, é reflexão justamente sobre a moral. Por isso que, só lembrando a vocês, nas aulas passadas eu disse que a ética engloba a moral, justamente porque a ética pensa a moral, reflete sobre ela e até mesmo fundamenta essa própria moral. Visto aí esses pontos, que serviram mais como uma revisão, né? Vamos entrar especificamente nos pontos da aula de hoje. A gente vai começar vendo questões sobre a origem da ética e da moral. A iniciar pela moral, a gente tem aí que ela, no caso a moral, existe desde que o homem é homem. Ou seja, desde que o animal, o homem, né, se tornou consciente, consciente no caso de si próprio e também do mundo que o rodeia. Esse homem aí vive em grupo, né? Só abrindo um parênteses, ele já vivia em grupo, mesmo sem ter consciência de si e do mundo, né? Mas quando ele se torna consciente, ele passa a se relacionar de acordo já com algumas regras mais elaboradas do que quando ele era animal. A partir dessa convivência que ele tem, né, com os outros, já com essas regrinhas estabelecidas, a gente já pode falar aí que existe uma moral. Já o caso da ética é um pouco diferente, porque como a gente viu, a ética ela é uma disciplina filosófica. E enquanto disciplina que está dentro da filosofia, ela surgiu, né, apareceu justamente depois que a filosofia já existia. E isso ocorre, anota aí, ó, no século IV a.C., lá na Grécia, e o cara que inicia essas reflexões a respeito da moral é justamente Sócrates. Sócrates que, enfim, dispensa comentários, né? Um marco na história da filosofia. Então aí a gente finaliza a primeira questão, a origem das duas. Como você pode ver, a moral sempre existiu, né, desde que o homem se entende por homem, porque ela é prática, mas o surgimento da ética está ligado a um tempo, a uma pessoa e a um lugar específico. Visto aí esse ponto, vamos adiantar, né, vamos ao próximo. A gente vai ver agora o fundamento das duas. Começando pela moral, né? A moral se funda na cultura. Como assim, né? Quando a gente fala de moral, a gente não fala de uma moral universal e atemporal, né? Ou seja, que vale para todo mundo e é a mesma independentemente do tempo. Pelo contrário, né? A moral sempre é fixada em um tempo e um local específico, relativa a um povo, relativa a uma cultura. Então a gente pode falar, por exemplo, da moral dos anos 80, que seria diferente da moral agora dos anos 2000. Ou a gente pode falar da moral do pessoal lá do Oriente Médio, que é diferente da moral do pessoal do Ocidente. Dá para entender? Ela é relativa a esses dois pontos. Por isso a gente pode falar que ela é temporal e mutável. Temporal porque ela é relativa a um tempo. E mutável porque ela está sujeita a mudança a depender do tempo, a depender do local, a depender do povo, da cultura, tudo isso, beleza? Já quando se trata da ética, a gente tem basicamente uma relação de oposição ao que foi colocado relativo à moral. Partindo da ideia de que a ética se funda na razão, afinal ela é uma reflexão filosófica sobre a moral, parte-se da ideia de que cultura e tempo são irrelevantes para a gente determinar modos de as pessoas viverem. Então, essa racionalidade por trás da ética vai buscar estabelecer princípios que são universais e atemporais. Sendo assim, né, dessa forma, eles são imutáveis. Em outras palavras, né, a razão, que funda a ética, vai procurar estabelecer princípios que valem para todas as pessoas, independentemente do tempo.
Princípios esses que as pessoas seguindo, né, pautando a sua vida neles, elas vão ser corretas, elas vão ser éticas, elas vão poder atingir, né, na sua convivência com os outros, os objetivos que são pensados pela ética. Fechado também esse ponto, que é um ponto muito importante, a gente vai agora fazer uma comparação num quadrinho, né, colocando de um lado ética, do outro lado moral. Bora lá. Temos aqui, primeiramente, que a moral diz respeito às normas sociais fixadas em um tempo e cultura. Isso a gente viu agora há pouco, né? Por outro lado, como é que a gente pode entender a ética? A ética seria algo que diz respeito a princípios racionais, universais e atemporais. É basicamente essa oposição que eu acabei de tratar com vocês. De um lado, a gente tem a moral, que é fixada num tempo e em um povo, né, uma cultura, e do outro lado, a gente tem a ética, que busca ser universal, ou seja, que vale para todos, e atemporal, que não muda independentemente do tempo. Da mesma forma, a gente tem aqui um ponto que eu, inclusive, já tratei com vocês nas aulas anteriores, que é esse. A moral é prática. Moral é aquilo que a gente faz. E aí, já puxando para o próximo ponto, é algo que não se firma como um princípio. Ele se manifesta nas nossas ações. Por outro lado, a ética, ela é teórica. O filósofo que está ligado a questões morais. Ele vai questionar a moral, vai refletir sobre o que ele extraiu a partir desses questionamentos e vai criar a sua ideia, estabelecendo, então, princípios para determinar como viver. Princípios para a gente pensar qual o modo de vida a gente precisa levar. Então, né, fazendo aí a comparação sobre o que a gente acabou de colocar, você vê, a moral está muito ligada a uma ação, a situações específicas. Já a ética vai estar ligada à vida do indivíduo, o princípio que ele vai adotar para pautar a sua vida, pautar basicamente toda a sua existência. Esse é mais um ponto importante que a gente usa aí para diferenciar moral e ética. Vamos agora ao último ponto da aula de hoje. Quero tratar de mais uma questão que perpassa também ética e moral e que deve ser levada em consideração para a gente entender principalmente a seguinte questão. Se a moral, se a ética determinam modos, regras, princípios para pessoas serem corretas, por que as pessoas ainda seguem o caminho que seria oposto, então, à ética e à moral? A resposta para isso é bem simples, né? O ponto é entender que o indivíduo age de acordo com uma avaliação subjetiva que ele faz da maneira como ele vai agir e da maneira como ele vai viver. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem o que seria, então, essa subjetividade. Vamos imaginar uma situação onde o indivíduo, por exemplo, acha uma carteira no chão, carteira que não é dele, está lá, ele se depara com aquela carteira e, nesse momento, ele entra no dilema ético, né? O que fazer? Como a gente viu lá no dilema ético, vai ficar de um lado o diabinho, né, dizendo, olha, faz isso, que no caso seria seguir aquilo que não está de acordo com a moral, e do outro lado estaria o anjinho, né, dizendo, olha, faz tal coisa. Nesse caso, seria defender aquilo que está de acordo com a moral. Essa moral, como eu disse a vocês, está lá determinada de acordo com o tempo, de acordo com a cultura do indivíduo. E digamos que a norma moral que está estabelecida aí para esse sujeito, né, no tempo em que ele está vivendo, na cultura que ele está inserido, seria a regra de que aquilo que não é seu, você tem que devolver. Essa é a regra. A regra por si só vai garantir que o indivíduo age de acordo com a moral? Essa é a questão, gente. Não, não vai garantir. O indivíduo, quando está diante de um dilema ético, um dilema moral, ele vai pensar, vai avaliar a situação e geralmente vai escolher aquilo que é melhor para ele. Então, você imagina que naquele momento que ele está ali diante da carteira, não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa, não tem nenhuma câmera. O que que impede esse indivíduo de pegar aquela carteira e ficar para ele? Ou tirar somente o que seja de valor para ele e jogar a carteira lá? Entendeu? No geral, ter uma atitude que não esteja de acordo com essa norma moral. Nada impede. E só por fazer isso, né, por seguir essa atitude que não está de acordo com a ética, a gente pode dizer que esse indivíduo é um indivíduo que não está de acordo com a moral do seu tempo, a moral da sua cultura. Mas só para levantar outro ponto para vocês, ó. Digamos que no mesmo tempo exista outro país que coloque uma regra moral totalmente diferente dessa. Por exemplo, um país que aceite que aquilo que foi achado não é roubado. Nesse caso, né, o indivíduo que ou pegou a carteira para si ou só tirou aquilo que tinha valor para ele e abandonou lá o restante, ele não estaria, né, em desacordo com a moral. E a possibilidade de existir assim duas regras morais que sejam opostas ou conflitantes no mesmo tempo é totalmente possível porque, como a gente viu, de um povo para outro, né, de uma cultura para outra, a moral também pode sofrer variações, assim como a variação do tempo, né? Pode ser que aquela regra anterior valia em determinado tempo e aí
passaram-se alguns anos, algumas décadas, e a regra moral desse povo mudou totalmente, acabou se tornando essa. Isso também é possível porque, como a gente viu, a moral pode sofrer transformações de acordo com o tempo. Aí acredito que agora ficou claro para vocês esses dois pontos, né? Das variações que envolvem a moral e também o que é a subjetividade do indivíduo, principalmente quando ela está ligada a um dilema ético. Para a gente fechar a aula de hoje, é importante você ter em mente que norma moral é diferente de um princípio ético. A norma moral descreve uma regrinha, uma norma, para você agir de acordo com uma determinada situação. O princípio ético, ele também funciona como uma norma, só que ele é geral. Ele pode se aplicar a diversas situações. Por exemplo, a ideia de que se algo não é seu, você tem que devolver, é uma norma moral aplicada a uma situação específica. Um princípio ético pode dar conta também dessa situação, mas pode também abranger diversas outras. Por exemplo, o princípio da honestidade. Se uma pessoa adota para a vida dela o princípio da honestidade, certamente, quando ela encontrar uma carteira no chão, ela vai devolver, entendendo que aquilo não é dela, mas também esse princípio da honestidade abrange outras situações, como, por exemplo, não mentir para outra pessoa, não ficar com um troco quando recebe a mais, entre outras situações aí que você possa imaginar. Isso mostra justamente a diferença entre uma norma moral e um princípio ético. Norma moral é para situações. Princípio ético é um balizador para todas as ações do indivíduo. É um modo de viver. Esse ponto, gente, é o último da aula de hoje. A gente fecha aqui, então, essa discussão sobre moral e ética. E como eu disse a vocês, nas próximas aulas, o que a gente abordar sobre moral e ética já vai ser agora dentro das doutrinas filosóficas e também das teorias que foram desenvolvidas aí por diversos filósofos ao longo da história. Não inventa de perder essas aulas, porque ética é um tema importante, principalmente para você que está se preparando aí para vestibular, para Enem. Inclusive, é algo que pode ajudar muito aí na redação de vocês. Então, não dá uma de doido e perde essas aulas, beleza? Vale sempre lembrar, né, daquelas informaçõezinhas, ó, recadinhos aí embaixo. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nada e vai poder assistir tudo em primeira mão quando você receber aí a notificação. Deixa o like no vídeo se as aulas estão boas. Deixa o like no vídeo se você quer que eu traga mais conteúdo para ajudar vocês aí com a preparação. Deixa aí, porque isso é importante demais para o canal, beleza? Lembra dos amiguinhos, né? Tem aquele amiguinho que está aí precisando estudar, tá preguiçosinho. Manda aí essa aula para ele e manda um recadinho, né? Estuda, miserável, estuda porque é pro teu bem. E é isso por hoje. A gente se vê aí nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.